Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui hoje. Eu estava lembrando antes que há 8 anos atrás, bem nessa época, bem nesses dias aqui do início de janeiro, eu tive um problema familiar bem grande e aí eu procurei essa casa. Nós não tínhamos casa espírita em Ronda Alta e eu pensei assim, eu vou lá ouvir uma palestra, tomar um passe. E eu vim aqui, eu e a minha mãe, e a gente ouviu uma palestra maravilhosa, e a gente tomou um passe, e a gente teve um atendimento, e a gente saiu daqui muito melhor do que quando a gente chegou. E a partir desse momento, eu procurei saber mais sobre o Evangelho Espírita, sobre o Espiritismo. E aí que eu procurei o pessoal que já estudava, em Ronda Alta. E comecei a estudar e me apaixonei. E hoje é uma alegria, é um prazer enorme eu ser convidada para vir aqui dar uma palestra num centro espírita que para mim foi o primeiro, assim, que eu vim buscar ajuda. E poder passar essa palavra e poder ajudar alguém com uma palavra é muito importante. Então, hoje, isso para mim me faz muito feliz estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Então, o nosso combinado, eu fui convidada para vir dar a palestra aqui e a Anne me disse que era para mim tratar qualquer assunto que eu já estivesse preparado uma palestra em Ronda Alta que eu poderia vir. Deu coincidência que ontem eu palestrei no Ronda Alta sobre um assunto e aí eu trouxe o mesmo assunto para falarmos hoje aqui. E o assunto é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do item 20. Aí eu vou ler para vocês, sobre esse item e depois nós vamos conversar sobre ele. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunida essas 3 condições, tão desejadas por quanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas de fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau de felicidade que a natureza comporta, iludem-se e enganam os que escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquicelular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, e a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em quem consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa,
todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiações, forçoso é que se admita alguras moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras, que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despojem do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação do Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo do qual já não haja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, né, gente, aqui ele fala que a felicidade não é deste mundo. Não sei se tá bom. Aí eu preparei aqui o material, né, para nós estudarmos. Aqui era o Evangelho que eu acabei de ler. E me chamou a atenção porque esse cardeal Morlot, que mandou, né, essa mensagem, ele desencarnou. Essa mensagem foi escrita em 1863. E o cardeal Morlot, ele desencarnou em 1862. Para ele ter conseguido mandar essa mensagem, é porque ele era um ser de muita luz. Ele era um ser muito bom, porque ele desencarnou e logo em seguida ele já conseguiu se ter esse contato, né, e transmitir seus conhecimentos. O cardeal, ele foi uma pessoa, eu estudei ele, que ele foi uma pessoa muito simples, de muito bom senso. Na época, ele era da igreja, ele era cardeal da igreja. Ele tinha que respeitar, na época, muito mais que hoje, as regras da igreja. Porque naquela época a igreja era totalmente ligada com a realeza, que fazia a política local. Então ele lutava, ele fazia muita luta pelos pobres, pelos mais humildes, pelas pessoas. Na época era a missa, era feita em latim. E ele sempre queria que fosse feita em francês, para as pessoas conseguirem entender as mensagens de Jesus. Só que mesmo ele sendo assim, ele sempre foi uma pessoa assim que ele lutava pelo bem, mas ele não brigava. Ele fazia isso de uma forma sem constranger e sem comprar briga com ninguém. Ele não comprava briga com o bispo, com a realeza. Ele tentava fazer o bem sem transtornar qualquer religião. E isso tornou ele uma pessoa de muito bom senso, uma pessoa muito boa. Tanto que ele desencarnou
e ele era um contemporâneo já de Allan Kardec, né? Ele já começou a trabalhar para o espiritismo. Aqui nós temos uma foto dele. E nesse item, gente, que a gente fala que a felicidade não é desse mundo, a gente fica meio assustado, né? Então nós viemos para cá por quê? Porque que Deus, em sua imensa bondade, faria um universo para nós virmos para cá para quê? Para sofrer, né? Não é isso. Não é isso que Deus quer. Deus é nosso Pai, nós somos filhos dele. Ele não quer de forma alguma o nosso sofrimento. Porém, ele quer a nossa evolução. E para nós sermos felizes, depende só de nós. Quanto mais puros de coração a gente for, mais feliz a gente vai ser. Quanto mais a gente seguir os ensinamentos de Jesus, que ele deixou bem claro, mais felizes a gente vai ser. Só que para isso é necessário a gente ter conhecimento. Primeiro a gente se conhecer a si mesmo e depois conhecer o que é certo e o que é errado. E até então, antes da gente não ser espírita ou antes da gente estudar o espiritismo, a gente pode até fazer alguma coisa e dizer que não sabe, né? Aí passa batido, né? Mas no momento em que a gente tem o contato com o Evangelho, a gente tem o contato com uma casa espírita, a gente tem o contato com a palavra que Jesus nos deixou, né? Que vem Allan Kardec para abrir a nossa mente, porque eu não sei vocês, mas eu tinha uma dificuldade em interpretação da Bíblia, né? E aí vem Allan Kardec com o Evangelho, né, nos abrindo a nossa mente, deixando as coisas mais claras para o nosso entendimento. Então hoje a gente tem esse acesso para saber melhor qual é o caminho certo a ser tomado. Na verdade, eu penso que todo ser humano sabe, na real, o que é o certo e o que é o errado. Mas a gente se sabota, às vezes. A gente nos sabota e a gente acaba fazendo coisas que não deve. A partir do momento que você começa a estudar a espiritualidade, o espiritismo, o evangelho, você começa a se dar conta que se você se sabotar, o mal vai ser para você mesmo. Porque como diz o ditado, né, o plantio é liberado, mas a colheita não. Então a nossa felicidade vai depender disso, da gente plantar certo para colher feliz depois, né? E o que acontece? Hoje a gente sabe que, como ele disse aqui, a gente não tem só essa vida. A gente já vem de outras vidas, de tantas outras, de erros, né? Erros e acertos, e estamos aqui para quê? Para evoluirmos. Assim como as crianças vão na escola, né? Para passar de ano, para aprender e passar, aqui estamos nós, nesse universo perfeito que Deus fez para passarmos por provas e expiações. Então, existe a felicidade plena? Não, gente. Está lá no Livro dos Espíritos, essa é uma pergunta, a pergunta 921 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: existe a felicidade plena no mundo, no nosso universo? Não, não existe. Por quê, gente? Porque todos nós todos que estamos aqui nesse mundo, estamos aqui por passar por provas e expiações. Para evoluirmos, para acertarmos os erros do passado e ir acertando. E olha que chance maravilhosa que Deus nos deu. Porque se nós pensarmos, né, eu não quero citar aqui religiões, mas uma vez a gente pensava, hoje, né, ainda pensa, que ou tu morre se tu faz o bem, tu vai para o céu. E se tu faz o mal, tu vai para o inferno. Agora vamos raciocinar. Um Pai como Deus, que é puro amor e sabedoria, que criou esse universo maravilhoso, perfeito, que nos criou.
ele ia dar a chance em uma vida de nós acertar e ir para o céu, e quem errar ficar eternamente no inferno. Deus ia dizer: não, meu filho, você errou, você fica lá para sempre e não vai ter segunda chance. Você acertou, foi melhorzinho, você vai para o céu. Gente, Deus, nosso Pai, Ele jamais vai deixar um filho para o resto da eternidade de castigo. Porque a gente não sabe, a gente está aqui para evoluir. Então, é isso que Deus faz com nós. Ele nos dá a chance de nós errarmos, e Ele diz assim: não, meu querido, eu vou te dar a chance de você voltar e ir reparando os teus erros, até nós chegar no mundo, que é o que o Morlô diz, que a gente vai chegar no mundo evoluído. Nós vamos chegar lá, onde as pessoas tenham a alma, o coração purificado, e aí é um mundo de regeneração. E pelo que a gente estuda, a gente já está partindo, a gente já está nessa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nós temos que lembrar que essa carta psicografada por Morlô foi em 1863 e nós estamos em 2024. E eu acredito que aquilo que ele falou lá já está acontecendo. Hoje nós já somos o futuro que ele indicava dessa evolução e dessa construção, dessas pessoas com um mundo melhor. Porque naquela época, se estivéssemos numa sala reunidos, estudando o Evangelho, nós seríamos presos ou a gente seria torturado até a morte em praça pública. E hoje não, a gente tem essa possibilidade de estar aqui e de estudar o Evangelho, ou de estar em outra igreja, estudando de outra forma, de acreditando em Deus, de orando. Então eu acho que de lá para cá muita coisa evoluiu. O nosso planeta vem evoluindo e vem se regenerando, né? Outra coisa que, deixa eu passar aqui, que é uma pergunta, o que é felicidade? Onde procuramos? O que nos faz feliz? O que enche nosso coração de alegria? Aí vai, gente, é para a gente se perguntar isso. O que é felicidade para mim? Porque o que é para mim, às vezes, não é para ti. E uma coisa que eu noto é que a felicidade, ela muda conforme a nossa evolução. Assim como, se nós pararmos para pensar na nossa idade, quando a gente é criança, a gente nasce lá, a gente quer saber do quê? De brincar, de se divertir, né? Ir para a escola é ruim, a gente quer férias, quer Natal, quer presente. Depois a gente vai entrando para a adolescência. Aí na adolescência a gente começa a ficar diferente, né? Os hormônios começam a mudar e as nossas expectativas, os nossos medos, o nosso pensamento também começa a mudar. E aí a gente tem essa fase da adolescência, que geralmente é meio, todo mundo tem assim, que a gente fica muito deslumbrado com as coisas materiais, né? A gente fica muito deslumbrado com o ter. Nossa, porque olha a casa que o fulano tem, olha o carrão lindo que ele tem, olha o iPhone de última geração, né? Os adolescentes, se vocês conversar, se vocês falar com eles, eles ficam muito deslumbrados com isso, né? Porque que fulano tem, eu não tenho. Um dia eu quero ser jogador de futebol, eu quero comprar uma lancha, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, né? Depois com o passar do tempo, eu vou dizer assim, lá pelos 30 anos, né? Tem pessoas que antes, tem pessoas que depois, tem pessoas que não mudam, né? Mas eu vou dizer assim, no geral, lá com os 30 anos, a gente começa a mudar essa mentalidade e ver que não é no material que a gente encontra a felicidade. Às vezes a gente estuda, faz faculdade ou trabalha duro
e compra aquele carro que a gente queria, e a gente percebe que não é lá que a felicidade está completa, né? Que não é o carro que enche o teu coração de felicidade. E aí tu começa a mudar o teu pensamento, né? Aí, com mais uns aninhos, a gente começa, as mulheres, por exemplo, começam a mudar. A felicidade para nós é ter a pia limpa, as roupas lavadas, a máquina funcionando, ter paz dentro de casa, tomar um chimarrão, né? Então eu digo para vocês, a minha experiência de vida é essa. Eu fui uma pessoa que lá atrás pensava muito em ter coisas materiais. E eu achava que a felicidade era isso. Porque eu me impressionava quando eu via pessoas que tinham as coisas. E eu pensava, eu vou ser feliz o dia que eu conseguir trabalhar bastante e comprar aquilo, não sei o quê. Tem coisas que até hoje eu nem consegui comprar e não me fazem falta. E a minha felicidade hoje é outra. Hoje a minha felicidade é estar aqui palestrando para vocês. Hoje a minha felicidade é poder estudar o Evangelho, escutar palestras. Hoje a minha felicidade é levantar e ligar para minha mãe e dizer: mãe, faz o chimarrão que eu vou descer aí tomar um mate contigo. A minha felicidade é passear com a minha filha e com a minha cachorrinha a pé na rua. Então, a felicidade depende de cada pessoa. De cada pessoa, como é que ela vai preencher aquilo que tem dentro dela. Tem gente que a felicidade está no consumismo, que só fica feliz se comprar umas blusinhas, se ir para o shopping. Não que isso faça mal, não é que isso faça mal. E não é que Deus não queira o nosso progresso profissional e econômico. Não, porque se não fosse assim, o mundo estagnava, a ciência iria estagnar, a evolução, a saúde, tudo estagnaria, se não fosse o homem querer trabalhar e conquistar suas coisas. Não está errado a gente querer trabalhar para dar conforto para nossa família e para ter os nossos confortos, os nossos sonhos, de nós, às vezes, trocar de máquina de lavar roupa, trocar de cozinha. Isso nos faz bem. Só que a gente não pode esperar só a felicidade nas coisas materiais, né? Eu acho que o que acontece? Às vezes as pessoas se frustram em função disso, né? E aqui, deixa eu passar aqui. Opa, passei demais. E aqui, os 3 itens citados pelo cardeal nesse item foram riqueza, poder, faltou um R aqui, poder e juventude. E ele mesmo diz que não existe nenhuma pessoa plena, feliz, com felicidade plena, nem mesmo com essas 3 características numa pessoa só. Nem mesmo uma pessoa rica, poderosa e com juventude não é feliz plenamente. Por que, meu Deus? Por que isso, né? Que a gente pensa, mas se eu ganhasse naquela Mega Sena da virada, eu ia ser muito feliz. Porque eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia comprar, eu ia ajudar. E isso não existe ainda no nosso planeta, gente. Por quê? Porque a nossa vida é como o nosso coração. Aqui está a imagem dos nossos batimentos cardíacos. Uma pessoa viva, ela tem que bater assim: alto, baixo, alto, baixo. Se ficar a linha reta, o que acontece com a pessoa? Ela morre, né? Ela vai se encarnar. Então assim é com a nossa vida aqui na Terra. A gente não pode estar sempre pleno de felicidade, porque aí não vai ter graça. Nós vamos estar aqui para quê? Para que vai ser a nossa evolução, né? Então é isso que Deus quer nos mostrar, que aqui é a nossa escola e a gente deve aproveitar para fazer
a melhor escolha. Aqui eu trouxe para vocês, até quem quiser dar uma olhada, quem não tem o livro dos Espíritos pode baixar no Google, botar lá, questões 920 até a 933, que fala a felicidade na Terra, respostas dos guias espirituais para Allan Kardec. E aí aqui eu vou ler um comentário de Allan Kardec sobre a felicidade terrena. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são as consequências de um primeiro afastamento nosso no caminho reto. Desviando-se deste, enveredamos por outro, mal, e de consequência, em consequência, caímos na desgraça. Então, o que acontece, gente? Como sabemos, a gente veio de outras vidas, né? E aí acontecem coisas que nos deixam tristes e deixam inconsolados nessa. Quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento, graças a Deus, né? Do que a gente fez lá nas outras vidas. Deus é tão perfeito que até isso fez. Porque senão nós não teríamos coragem de continuar. Porque nós iríamos ter tanta vergonha dos nossos erros do passado, que a gente não ia ter força para continuar nessas vidas. Então, Deus nos deu o véu do esquecimento. Para quê? Para nós fazermos os nossos acertos nessa. E, consequentemente, para nós acertar esses erros, vêm essas expiações, esses desafios, essas provas. E o que acontece quando acontecem essas provas com a gente? A gente reclama, né? E a gente pensa, onde é que está Deus? Que não vê o que está acontecendo comigo. E onde é que está? E o que está acontecendo? Uma vez uma mulher me disse assim, será que existe Deus mesmo? Eu disse, existe. E Ele é maravilhoso. E nos deu a chance de nós vir fazer a recuperação, o exame para passar de ano. Vir repetir a série se precisar. Só que a gente tem que fazer isso, gente, com fé e com resiliência. Porque o que acontece também? Às vezes acontece um problema para mim e o mesmo problema acontece para outra pessoa. E eu me desespero completamente. Eu me acabo, entro em depressão, fico mal. E a outra pessoa que está passando pelo mesmo problema que eu, ela fica triste, ela se abala, mas ela tem fé e resiliência. E ela passa por aquele problema melhor, sem se abalar, sem se desesperar. E é isso que faz as pessoas saírem dos problemas. E com essas atitudes, Deus nos dá um bônus. Às vezes a gente teria uma prova muito maior para pagar aquilo que a gente fez lá no passado. Mas quando a gente tem fé e a gente faz bem feitas as coisas, com amor, com dedicação, com humildade, simplicidade, Deus dá um bônus e diz, olha só, ele aprendeu, na outra vida ele não agiu, era para a prova ser maior agora, mas eu vou facilitar. E aí a nossa vida vai facilitando. Mas o que acontece? Vai depender do nosso pensamento, do nosso agir, do nosso confronto com a coisa que deu errada e com Deus.
O mesmo cardeal Morlot, no capítulo 17, os superiores e os inferiores, ele fala sobre isso. Porque o que acontece? Além da riqueza, a gente acha que quem tem poder também é mais feliz do que nós, né? A gente pensa assim, não, no dia que eu tiver poder, eu vou ser feliz porque daí eu não vou ter que mais dar explicação para o meu chefe, né? Aí passa uns anos e a pessoa vira chefe. E daí a pessoa pensa assim, meu Deus, eu era feliz e não sabia, porque eu fazia o meu trabalho e chegava no fim do mês e eu recebia e eu ia gastar e estava tudo certo, eu era feliz e não sabia. Então a gente pensa isso às vezes, que riqueza e poder e juventude é felicidade, e a gente se engana. Quem tem poder sobre outras pessoas, às vezes, tem muito mais compromisso, muito mais preocupação, muito mais tempo, muito menos tempo de ser feliz que o subordinado. E se Deus deu essa tarefa para pessoas ter o poder de fazer alguma coisa, a prova dessa pessoa é muito maior do que a nossa. Porque ele vai ter que passar por essa prova do poder, de comandar as pessoas e de ser bom ao mesmo tempo. Porque ele vai ter o poder na mão, mas ele não vai poder perder a rédea do amor, da caridade, da humildade que Jesus tanto prega. Então, para um subordinado, a prova é menor do que para uma pessoa que tem poder. Outra coisa que eu quero trazer aqui como exemplo, gente, é que eu acho que todo mundo aqui já viu, né, na TV, em noticiário, de pessoas muito importantes internacionalmente, que tinham poder, que tinham riqueza, que tinham juventude, que tinham beleza e que entraram para o mundo das drogas porque não eram felizes, eram vazias, que não encontravam a felicidade e foram procurar nas drogas. E aí morreram por overdose. Muitas notícias que a gente vê toda hora de pessoas famosas, ricas, com dinheiro sobrando e que provocam o próprio suicídio. Então aqui está a prova que riqueza, poder, juventude e beleza não traz felicidade para ninguém. E que a gente tem que olhar para o nosso mundo e ser feliz com as possibilidades que Deus deu para nós. Com certeza, sempre procurando nos evoluirmos, estudarmos, trabalharmos, como eu disse. Mas nunca esquecer de que quando a gente atingir o objetivo que a gente quer e quando a gente conseguir ter, não esquecer daquela pessoa que fica abaixo de nós, que esteve aonde a gente esteve, né? Aqui temos uma mensagem de Divaldo Franco. A felicidade independe do dinheiro, do casamento ou emprego. A felicidade é o estado interior que nos logramos pela consciência tranquila, pelo caráter reto e pelo trabalho digno. Então é isso, gente. Vamos nos conscientizar que a felicidade depende de nós e ela está dentro de nós. Porque às vezes a gente procura a felicidade no outro e a gente coloca a responsabilidade da nossa felicidade na outra pessoa. E a outra pessoa não é responsável. A gente é autorresponsável. Nós viemos de outras encarnações que a gente fez outras coisas lá. E a gente tem que consertá-las aqui. Então que a gente não coloque responsabilidade nos outros, no pai, na mãe, no marido, na namorada. Não, eu vou procurar ser feliz. Eu vou caminhar no caminho correto. Eu vou fazer o que é certo e aí eu vou encontrar a minha felicidade. E ninguém é plenamente feliz, como a gente já falou. Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem dificuldade financeira. Tem um problema de saúde na família. Tem problema é o que não falta, né? A gente, se for ver,
a gente tem mais coisas para resolver do que felicidade em si. Mas que a gente não entre de cabeça nesses problemas. E que quando a gente se sentir depressivo, mal, sem fé, sabe a melhor forma de curar nossos problemas? Fazendo caridade. Se preocupando com o outro, sendo bom com o outro. E a caridade que a gente fala não é a caridade material. Não é a gente dar aquilo que é material. Uma blusa, uma roupa, um dinheiro, uma comida. Não é só isso. É também, com certeza, quando a gente puder fazer essas ações, a gente tem que fazer. Mas caridade é você dar carinho, você dar um bom dia, você ter empatia com as outras pessoas. Que pra gente não vai, parece que não é nada, mas para quem recebe é muito. E em todos esses momentos de caridade, de emoção, de empatia, existe energia, gente. Energia boa. A gente não pode esquecer nunca que a gente está acompanhado a todo momento. E a gente quer ser acompanhado de quem? De espíritos bons ou espíritos ruins? Sabe aquele ditado? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és? Vamos fazer isso. Isso vale para os espíritos também. Vamos atrair os espíritos bons perto de nós. Não vamos deixar a raiva, o desânimo, a fraqueza, a depressão, os ciúmes, gente, a inveja, que às vezes sem querer a gente acaba pensando, mas o meu vizinho trocou de carro e ele trabalha menos que eu. E olha aí, não vamos deixar, gente. É merecimento dele. Vamos trabalhar, vamos nos conhecer, autoconhecimento, para a gente melhorar. Vai ter os dias que vai baixar, vai dar baixada. Mas isso é interessante, a gente se autoconhecer, para nós não deixar baixar demais, para nós não deixarmos esses espíritos obsessores virem junto de nós, caminharmos junto de nós. Vamos fazer sempre pensar assim, eu vou manter meu pensamento no bem, nas coisas boas, que eu vou ter quem? Vou ter os companheiros do bem. E eu estava assistindo uma reportagem ontem na RBS, ontem, que com esses finais de ano a gente fica meio... E eu acredito que o nosso mundo está bem evoluído. Tá andando, sabe? Tem coisa ruim, tem, gente, mas tem muita coisa boa. A reportagem da RBS mostrou que teve um acidente com um botijão de gás num condomínio em Porto Alegre, alguém deve ter visto, e explodiu. E tem várias torres, né, de prédios, e alguns próximos a esse acidente ficaram condenados. E os moradores ainda não podem entrar em suas casas para ver o que podem tirar, o que não podem, então eles estão ali. E os outros vizinhos, gente, eles montaram barracas e eles fazem rodízios de pessoas para servir o café da manhã, o almoço, a janta. Eles organizaram o banho de todas aquelas pessoas que estão sem poder entrar em casa. Então, antigamente não existia isso. Há pouco tempo atrás, eu lembro que não se via tanta caridade. Olha o que aconteceu agora em Roca Salles, em Mussum, né? A gente assistia a TV, aquilo chegava a arrepiar, de tanta gente querendo ajudar. Então, eu tenho certeza que o nosso mundo está se regenerando. A gente tem as coisas erradas, mas tem muita gente boa, tem muita gente querendo ser melhor a cada dia. E é nessa vibe que a gente tem que entrar. É nessa. Porque o que acontece? A felicidade plena nunca vai existir até que existir um morador de rua, até que existir uma pessoa doente no hospital, até que existir uma criança passando fome. Me diga qual é o ser que pode ser rico, milionário, poderosíssimo e lindo, esbelto, e ao ver irmãos na rua passando necessidade, frio, fome, vai conseguir
ser plenamente feliz? Não, né? Só se for uma pessoa assim, extremamente atrasadíssima. Essa não vai para o mundo de regeneração. Essa vai ficar. Então eu acho isso, que a nossa felicidade plena vai existir o dia que todos nós estivermos bem purificados, que o mal na Terra for extinguido, e vai chegar um ponto. Nós estamos no caminho. Nós estamos, gente. E cada um fazendo a sua parte, nós vamos chegar lá. Aqui eu vou ler uma mensagem psicografada, né? É do André Luiz, psicografada de Chico Xavier, sobre felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, aderrame-se em chuva, medite na colheita farta que chegará no campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então, eu não sei como é que a gente está de tempo. Tá tranquilo? Eu vou falar mais, porque eu gosto de falar, gente. Então é isso, gente. Se nós plantarmos o bem, se a gente fizer o bem, e se a gente se aceitar, nos aceitarmos aonde a gente vive, com o que Deus nos deu, a coisa engrena. Agora, se a gente ficar só se lamentando, porque eu queria ser melhor, porque eu queria ser isso, aí a coisa não vai vir, a felicidade vai escapar do meio das nossas mãos, né? E aí, deixa eu contar para vocês que final de ano a gente cansa bastante, né? E o mês de dezembro tem tantos compromissos, em Natal e correria, quem trabalha e filho e isso, e comida para fazer, e louça para lavar, e visita que vem, e visita que vai, né? E a gente fica cansado, né? Todo mundo cansa. E aí eu tava bem cansada assim, ali no dia, no último do ano, e nós temos um grupo do estudo em Ronda Alta no WhatsApp, e lá a gente coloca mensagens e tal. E aí, uma irmã do grupo colocou lá uma mensagem que eu achei bem interessante, do padre Fábio de Mello. Ele dizia assim, gente, que fazer caridade com o que nos sobra é um ato extremamente bom. É muito bom tu pegar alguma coisa que não te serve mais e tu dizer assim, bom, gente, isso aqui não me serve mais, eu vou passar para frente, eu vou dar para quem precisa. Mas ele disse assim, mas um ato ainda mais grandioso é tu dar aquilo que tu não tem mais, aquilo que te falta, aquilo que te precisa. Quando você doa para alguém
aquilo que tu quase não tem mais, é um ato muito puro, é um ato exemplar, grandiosíssimo. E aqui aquilo coube muito pra mim, porque eu tava com a minha bateria social, sabe, quase assim, eu não tinha mais, e eu tava cansada, e eu pensei assim, não, eu tenho que dar aquilo que eu não tenho, eu vou dar muita atenção, muito amor para essas pessoas, para as minhas visitas, para os meus parentes, para todos aqueles que chegar perto de mim, porque isso que é o ato, né, de tu fazer a caridade daquilo que tu não tem, de tu puxar aquilo que às vezes tu tá precisando e tu dividir com outra pessoa. E façamos isso sempre, gente. Façamos isso, doe, mesmo quando a gente estiver esgotado. Quando a gente estiver morto, que a gente chega em casa às vezes e quer matar o marido ou a mulher, que a gente não aguenta mais, a gente só quer silêncio. Vamos fazer essa caridade. Vamos doar amor, doar aquilo que nós já estamos esgotando, assim, que não tem mais. Que vocês vão ver que a coisa vem. Sabe que depois que eu li aquilo, que eu pensei, não, olha, eu tenho muito ainda para dar, eu vou me esforçar. A coisa fluiu. E a gente passou a virada do ano e foi tudo muito bom e maravilhoso. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que eu li essa semana e que eu achei bem interessante. Uma passagem de Chico Xavier. Tinha uma senhora, quando Chico Xavier estava vivo, ainda lá em Minas Gerais, atendendo, ela foi lá para ser atendida pelo Chico, porque ela tinha uma pergunta para fazer para ele, e ela estava, assim, preocupada com aquela pergunta. E ela ficou horas e horas, porque tinha uma fila imensa para o Chico atender, e ela ficou lá o dia todo, e ela foi uma das últimas a ser atendida. E aí, quando ela chegou, o Chico disse assim: minha senhora, você deve ter algo muito importante para me pedir, porque você ficou aí nesse calor o dia todo me esperando. E ela disse: Chico, eu vou ser curta e grossa. Eu tenho uma pergunta só, e eu quero que tu me responda, e depois eu vou embora e nunca mais volto a incomodar. E ele deu risada com aquele jeito. E ela disse: macumba pega. E aí, Chico, com aquele jeitinho maravilhoso, delicado dele, disse assim: se você tem uma parede, e lá naquela parede tem um buraquinho, e alguém joga uma pedra, entra naquele buraco? E ela disse: não. E ele disse: aquele buraquinho é você. Se você tiver humildade, amor, compaixão, caridade, resiliência, fé em Deus, todos aqueles ensinamentos que a gente sabe de Jesus, o buraquinho fecha. Cada vez ele fica mais fechado. É impossível alguém tirar uma pedra e entrar naquele buraco. No momento em que você cultiva o ódio, a inveja, a depressão, a raiva, o desprezo pelos menores, o buraco vai abrindo. O buraco vai abrindo. E aí fica mais fácil da pedra entrar. E assim é conosco. Vamos fechar nosso corpo, tentarmos a cada dia se autoconhecer e ficar nos conhecendo, porque quando a gente faz os erros, porque a gente faz, não, eu não posso fazer isso, eu estou errada, se corrigir, tentando a cada dia. É como um regime que a gente começa, a gente não vai cortar tudo de uma vez só. Não consegue levar um regime para frente se você tirar tudo, né? Eu vou tirar o doce, eu vou tirar o carboidrato, isso não funciona. Vai fazer 2, 3 dias, vai tudo água abaixo. E com nós, com a espiritualidade, é a mesma coisa. Vamos tirando as coisas um pouquinho por vez, mas vamos nos autoconhecer. Vamos cuidar da nossa mente, levar para o nosso interior, para o nosso coração, somente coisas boas,
somente energias positivas, somente caridade. Vamos cuidar aquela fofoca, vamos cuidar aquele cumprimento que a gente deve dar para alguém na rua, a ajuda, a briga no trânsito, as coisinhas básicas do nosso dia a dia que às vezes a gente nem se toca, mas a gente faz. Vamos começar a se cuidar, que aí a nossa parede fecha. Ninguém pode jogar macumba, energia negativa, nada contra nós. E o que vai acontecer? Automaticamente vamos ser muito felizes, tá bom? Então é isso, meu povo, meus irmãos queridos. Tomara que vocês tenham conseguido aproveitar, que eu tenha conseguido passar alguma coisa. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Em nome de Jesus, sempre vou levar sempre a palavra dele. E digo mais, o Espiritismo é uma coisa sem volta. Depois que a gente se dedica e a gente conhece, a gente muda totalmente o nosso pensar, a nossa vida, os nossos valores. Obrigada mesmo, tá?